hoje nós trouxemos para vocês o resumão da segunda temporada da série Ginny e Georgia. Após fugirem de casa, Ginny leva seu irmão para a casa do seu pai Zion. É então que ele descobre que a Ginny realmente não está bem e que se machuca. Ele quer contar para Georgia, mas a Ginny não deixa e decide voltar para casa. Mas o Zion coloca ela na terapia. Enquanto isso, a Georgia conhece a família de Paul, que não aprovam a relação deles. Ela também sente falta dos filhos, que logo voltam para casa. Com isso, a Ginny reencontra o Marcus e voltam a ficar juntos. Ela também revela para ele que a sua mãe matou seu padrasto e que está sendo investigada por um detetive particular, mas ele aceita com certa naturalidade. Além disso, a Ginny tenta refazer a sua vida. Ela volta a trabalhar no restaurante do Joey, ao lado da Padma, e volta para a escola, onde tem que enfrentar o distanciamento de suas amigas, pois a Max não quer falar com ela. É então que ela se une a Abby, que também está sofrendo com o afastamento da Max e da Nora. A Ginny ainda está magoada com a Georgia e a confronta pelo que ela fez, então a Georgia desabafa que fez tudo para protegê-los e que não queria que a Ginny fosse abusada como ela foi, então as duas fazem as pazes. Logo chega o dia do aniversário da Max e do Marcus. A Max ainda não consegue esquecer a Sophie e fica chateada porque os seus planos para o aniversário deram errado. Ela fica brava e confronta a Ginny, que também expressa sua chateação por Max ter virado as costas para ela. As duas desabafam e fazem as pazes e o grupo volta a se unir. Elas comemoram o aniversário e a Ginny reencontra o Hunter. Os dois conversam sobre como as coisas acabaram e como se magoaram e decidem ficar em paz. Após isso, a Ginny e o Marcus oficializam o namoro. Já a Georgia convida o Paul para morar com ela. Enquanto isso, a Cynthia sofre, pois o seu marido Tom está acamado, e essa situação tem deprimido ela e o seu filho Zack. Ela desabafa com o Joey, que a consola. Já o Zack se aproxima do Austin na escola e viram amigos. Além disso, o Nick não quer mais a Georgia trabalhando na prefeitura, pois sabe que ela roubou e não quer que o Paul seja prejudicado por ela, mas ela se recusa a abandonar o trabalho. Ela tenta fazer as pazes com ele e o convida para ser o seu damo de casamento. Com isso, eles voltam a ser amigos. Ela também tenta fazer as pazes com a Cynthia e explica os seus erros. Além disso, a Georgia faz com que o Paul e o Zion se aproximem. Ela também descobre que o Zion está namorando a Simone e fica um pouco incomodada. Ela também tem alguns problemas com o Paul, que não gosta que ela resolva tudo sozinha e como ela toma a frente no trabalho algumas vezes, mas eles se entendem. Além disso, a Cynthia e o Joey continuam se aproximando até que eles passam a noite juntos, mas ela se sente culpada. Enquanto isso, a Georgia dá um jantar de Natal onde as famílias do Zion e do Paul comparecem. Ela se sente julgada por ambos e fica chateada. No dia seguinte, o Gil surge querendo se aproximar do seu filho Austin. Ele foi solto da prisão e não aceita que a Georgia o mantenha longe do filho e ameaça contar quem ela realmente é para o Paul para conseguir dinheiro em troca do silêncio. Ela tem medo do Gil, pois ele é violento e já a agrediu no passado. Além disso, a Georgia encontra o diário da Ginny e descobre que ela está se machucando. Ela fica arrasada e sente que falhou como mãe. Ela confronta a Ginny e a apoia. Enquanto isso, o Marco se sente depressivo. Ele começa a se afastar das pessoas e a beber muito, mas a Ginny não sabe o que ele está enfrentando. Já a Max tenta esquecer a Sophie e percebe que a Silver gosta dela e começam a se aproximar. Logo, a Padma encontra o Marcus bêbado e leva ele para casa. Ele percebe o quanto a magoou, pois eles ficavam, mas ele não quis assumir um relacionamento com ela. Ele se desculpa e sente que não deveria ficar com ninguém. Ele desabafa com a Max, mas a Ginny escuta e acha que ele não a ama mais. Além disso, a Georgia desabafa com a Ginny, que também matou o Anthony, mas que foi um acidente. Ela queria que ele perdesse a consciência para protegê-las, mas deu errado. Ela não quer mais segredos e a Ginny continua afetada com tudo. Enquanto isso, o Gabriel continua investigando a Georgia. Ele procura a Ginny e alerta que o Anthony foi o primeiro marido da Georgia e está desaparecido. Ele sabe que ela matou o seu último marido, Kenny, e alerta que a Ginny precisa cooperar ou a Georgia continuará matando. Logo, a Cynthia percebe que o Joey gosta da Georgia e rompe com ele de vez. Ela também percebe que o Gil está ameaçando a Georgia e a ajuda. Ela é corretora e interfere para que ele não consiga morar na cidade. Ela também desabafa com a Georgia, que dormiu com o Joey, mas que sente que está traindo o Tom e de todo o sofrimento que ela e o seu filho têm passado por ele estar acamado, como se estivessem presos a ele. Com isso, a Georgia decide retribuir a ajuda. Ela vai até o quarto de Tom e coloca o travesseiro para que ele pare de respirar e assim a Cynthia possa recomeçar. Após isso, ela alerta a Cynthia que o Tom morreu. Logo, Joey procura a Georgia e devolve os óculos que deu para ela no passado e que estavam com a Ginny. Ela revela que sabe quem ele é.
e ele a confronta sobre os flertes e o sentimento que existe entre eles. Ela nunca deixa que ele se afaste, mas ainda assim está noiva. Ele quer que ela seja sincera sobre o que existe entre eles, mas ela desconversa e o afasta, dizendo que irá se casar com o Paul. Enquanto isso, ocorre o teatro no colégio. A Bracia e o Brian finalmente descobrem que o sentimento entre eles é recíproco. A Max dá uma chance para Silver e se beijam, mas em seguida a Sophie surge e pede que as duas se encontrem. Já a Ginny confronta Marcus, pois sabe que ele quer terminar com ela e não entende o motivo, mas ele rompe com ela. A Ginny vai para casa arrasada e a Georgia tenta consolá-la. Quando Gil chega, alterado por ter perdido a oportunidade de conseguir um apartamento na cidade, ele culpa a Georgia e a agride. Neste momento, Austin intervém e pega uma arma que sabe que a Georgia esconde em casa. Ele dispara no Gil. Para protegê-los, a Georgia manda que o Austin e a Ginny limpem tudo. Ela cuida dos ferimentos do Gil e pede para que não contem nada para o Paul. Assim, quando o Paul chega, ele não descobre nada. Após isso, ela cancela secretamente o casamento e começa a planejar a fuga da cidade. Enquanto isso, o Gabriel decide sair da cidade, mas descobre que o Tom morreu e que a Georgia estava presente. Ele percebe que foi ela responsável e faz uma denúncia. Já a Max se encontra com a Sophie, que diz que está com saudade depois de ter levitado tanto, mas ela percebe que não podem ser amigas e que agora gosta de outra pessoa, então ela vai embora. Após isso, ela revela para a Ginny que o Marcus está deprimido e que ele já passou por isso antes e está tomando remédios. A Ginny percebe que o caso é sério e que não deu apoio a Marcus, então ela procura o Marcus e se dispõe a estar ao seu lado como sua amiga. Além disso, a Georgia descobre que o Marcus já sabe do seu segredo, então ela revela para a Ginny que precisam sair da cidade e que se sente uma fraude, mas a Ginny a aconselha a não fugir e revelar a verdade para o Paul. Com isso, a Georgia confessa para o Paul que no passado ela armou para que o Gil fosse preso. Ele realmente cometia fraudes e era agressivo, então foi a forma de se livrar dele, mas agora ele está ameaçando ela por dinheiro. E chegou ao ponto do Austin disparar nele para protegê-la. Também revela que foi criminosa e que roubou a prefeitura, mas que depois devolveu o dinheiro. Além disso, conta que o namorado do Nick está investigando ela e foi contratado pela ex do Kenny, que está contestando o testamento. Paul é o homem que ela sempre sonhou e por isso ela não queria contar a verdade para ele. Mas tudo isso é muita informação e ele sai para pensar. Um tempo depois, ele marca um encontro com a Georgia e com o Gil na prefeitura. Ele toma a frente da situação e deixa claro para o Gil que já sabe de tudo. Não quer mais ele perto do Austin e da Georgia sem a sua permissão e pode acabar com a sua condicional a qualquer instante. Ele decide proteger a Georgia e se casar com ela mesmo chateado. Apesar de tudo, ele está apaixonado e não quer viver sem ela. Então, ela volta a planejar o casamento com a Ginny. Logo chega o momento da cerimônia e o Nick vai pegar o Gabriel, mas ele revela sua verdadeira identidade e que está investigando a Georgia. Ele conta o que descobriu para o Nick e que a Georgia não é quem ele pensa. Enquanto isso, a Georgia e o Paul se casam, mas em seguida o Gabriel chega com a polícia, que prende a Georgia pela morte do Tom, o que deixa o Paul, a Ginny e o Austin arrasados. Se esse resumão te ajudou, gente, se inscreve aí no canal pra gente continuar produzindo resumões pra vocês. Deixe o seu joinha pra divulgar o conteúdo para mais pessoas e ative as notificações pra não perder nada. Então é isso, galera. Tchauzinho!